pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de matemática. Para quem não me conhece, eu sou a professora Bianca e estarei junto de vocês nessa caminhada. Bem, essa primeira videoaula a gente vai fazer apenas uma revisão de trigonometria num triângulo retângulo, que vocês já estudaram. Vamos lá? Bom estudo a todos! Vamos começar relembrando o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo interno reto, ou seja, medindo 90 graus. Esse símbolo aqui quer dizer que esse ângulo aqui é reto, mede 90 graus. Bem, vocês lembram que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180? É isso mesmo. E aí, aqui no triângulo retângulo, o que acontece? Se esse aqui é 90 e se a soma desses três tem que dar 180, a soma desses dois vai ter que dar 180 menos 90 que já tem aqui. Então, num triângulo retângulo, um ângulo é 90 e os outros dois ângulos, quando você soma os dois, tem que dar 90 graus. Ou seja, cada um deles será menor que 90. Tudo bem? Relembrando aqui também, os dois lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos, tá? Então, isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado do triângulo, é chamado de hipotenusa. Bem, a gente estudou também que no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras e a gente estudou também relações trigonométricas nesse triângulo retângulo, que era seno, cosseno e tangente. Vamos relembrar isso tudo nessa aula. Primeiro, o teorema de Pitágoras. Se eu chamar essa hipotenusa aqui de lado A, tá? E esses catetos de B e de C, o teorema de Pitágoras diz que essa medida aqui da hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Vamos relembrar agora as relações trigonométricas existentes num triângulo retângulo que vocês já estudaram. Bem, primeiro em relação ao ângulo alfa. Quem é o seno de alfa? O seno de qualquer ângulo é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, se o alfa está aqui, quem é o cateto oposto? É o C, é esse aqui, tá? Então, seno de alfa vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, fica C sobre A. Cosseno de um ângulo, gente, é o cateto adjacente a esse ângulo. Então, se eu estou falando do cosseno de alfa, o cateto adjacente aqui é o B, tá? Então, vai ser o B sobre a hipotenusa, que é o A. Então, é sempre assim, seno, vocês podem lembrar assim, seno está sem o ângulo, então é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E cosseno está com o ângulo, é o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Os dois, no denominador, é sobre a hipotenusa, tá? Em cima, o seno é cateto oposto e o cosseno, cateto adjacente. Tínhamos também a tangente, né? Tangente do ângulo alfa tangente de qualquer ângulo sempre é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem uma brincadeirinha que o pessoal fala assim, tem gente que bebe Coca. Co, cateto oposto, K, cateto adjacente. Então, nesse caso, a tangente de alfa é cateto oposto, que é C, sobre B. Bem, eu posso fazer todas essas relações para esse outro ângulo aqui, que é o beta. Tá? Então, vamos lá. Em relação ao beta, quem é o seno? Seno, cateto oposto ao beta, sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao beta é o B. Então, fica B sobre A. Tá vendo que o seno do beta, gente, deu igual ao cosseno do alfa? Isso sempre vai acontecer para dois ângulos complementares, ou seja, dois ângulos que somam 90 graus. Quando um ângulo mais o outro somar 90 graus, o cosseno de um é igual ao seno do outro e vice-versa. Vamos ver agora o cosseno de beta. Cosseno é cateto adjacente, né, sobre hipotenusa. Então, cosseno de beta vai ser o C sobre A. Ó, realmente deu igual ao seno de alfa. Novamente, por quê? Porque alfa mais beta dá 90. E a tangente do ângulo beta agora é coK, cateto oposto a ele, que é o B sobre C. Deu o inverso do que tinha aqui. Tudo bem? Bom, outra coisa que eu queria revisar são os ângulos notáveis, que são de 30, 45 e 60 graus. A gente constrói uma tabelinha. Vocês devem lembrar dessa tabela. Algumas pessoas até decoram como construir essa tabela usando uma musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo com raiz e tudo sobre 2.
Tem gente que canta assim, só não bota a raiz no 1. Pode botar a raiz no 1, porque raiz de 1 vale 1. Tá? A última linha é da tangente. A relação fundamental 2 fala pra gente que a tangente de um ângulo é igual ao seno dele sobre o cosseno. Então, a gente pode calcular essa última linha simplesmente fazendo a divisão desse número por esse. Por isso que aqui dá 1, né? Esses dois são iguais. Idem para esses dois, tá? Se você dividir o seno de 60, que é esse valor, pelo cosseno de 60, que é meio, vai dar raiz de 3. Idem aqui. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar esse valor aqui. Vocês podem conferir aí. Bem, gente, mas eu costumo sempre explicar de onde surgiu essa tabela. Vocês aprendem a decorar, ok. Mas por que o seno de 30 é meio? Por que 30, 45 e 60 são chamados de ângulos notáveis? Bem, eles são chamados de ângulos notáveis porque a gente consegue justamente calcular esses valores que a gente organizou numa tabela, a gente acaba decorando tanto utilizar, mas tem uma lógica envolvida nisso. Por que é possível calcular esses valores? Como que eu calculo esses valores? Bem, a gente utiliza figuras planas já conhecidas. Eu vou fazer aqui de 45 graus, tá? Que a gente utiliza um quadrado. Mas para o de 30 e para o de 60, a gente utiliza o triângulo equilátero, ok? Vou mostrar aqui com quadrado e os outros são similares. Eu vou deixar para vocês pesquisarem aí na internet, tá? Então, vamos lá. Se eu pegar um quadrado, tá? Chamei o lado dele de L. Um quadrado tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos valendo 45 graus. Se eu dividir ele aqui, ó, se eu traçar essa diagonal, o que acontece? Esse ângulo aqui continua sendo 90 e esses dois ângulos aqui vão ser divididos ao meio. Então, 90 dividido por 2 vai valer 45 cada um. Então, aqui eu vou ter L, aqui eu vou ter L. E essa diagonal, gente, eu vou chamar de X, tá? Tem gente que já decora que a diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Mas por quê? Da onde vem isso? A gente pode fazer um teorema de Pitágoras aqui e isolar o x para achar o valor de x em função de L. A gente vai precisar disso para depois equacionar o seno e o cosseno de 45 graus e chegar naqueles valores que estão na tabela. Bem, vamos então fazer o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras aqui diz que hipotenusa ao quadrado, que vai ser x ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai dar L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Somando esses dois valores, dá 2L ao quadrado. E aí, extraindo a raiz, né? Aqui é um comprimento, então só vou usar o valor positivo, porque essa equação aqui, x ao quadrado, teria dois valores, um positivo e um negativo, mas como é comprimento, eu só vou pegar o positivo. Então, x vai ser raiz de 2L ao quadrado. E esse L ao quadrado está dentro da raiz quadrada, né, de um número, está multiplicando, ele pode sair, x é L raiz de 2. Então tá, para que eu fiz isso? Olha só, agora eu tenho os dois catetos em função de L e eu tenho a hipotenusa também em função de L. Se eu equacionar agora o seno de 45, vamos ver o que acontece. Ó. Seno de 45 é cateto oposto, que é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Tá vendo que esse L vai cancelar com esse L? Isso vai dar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando aqui, gente, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, isso deu raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou conseguir fazer a mesma coisa para cosseno de 45 e tangente de 45 nessa mesma figura. E aí, o que eu consegui aqui? Eu consegui preencher essa linha inteira aqui. Tá vendo? O seno, tá aqui o valor. A gente vai fazer o cosseno, é a mesma conta, dá esse mesmo valor. E a tangente a gente também vai encontrar 1. Então, o ângulo de 45 graus é chamado de notável por causa disso. Eu consigo encontrar o seno, cosseno e a tangente dele partindo de um quadrado, tá? Então, vamos continuar aqui. Fiz já o seno, vamos fazer agora o cosseno, tá? Então, quem é cosseno de 45? Cateto adjacente, que é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Tá vendo? Deu o mesmo valor. Também vou cancelar o L, vai dar 1 sobre raiz de 2. Também vou racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45, ó, o que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ficar L sobre L. L sobre L vale 1, independente do valor de L. Tá? Então, aquela tabela foi montada a partir dessas demonstrações. Essa daqui é de 45. Conforme eu falei, eu vou deixar para vocês verem aí na internet o de 30 graus e o de 60 graus, quem ainda não tiver visto, tá? Porque isso aí é matéria antiga, eu tô só relembrando aqui. Então, aquela tabela não saiu do nada, ela foi construída,
Tudo bem? A gente acaba decorando e utilizando direto, mas a construção dela é algo que sai apenas das figuras planas já conhecidas e da definição lá que você já tem de seno, cosseno e tangente. Bem, o que eu gostaria mais de fazer nessa aula? Vou fazer só alguns exemplos de exercícios que a gente já viu com esse assunto, tá? Então, por exemplo, uma rampa lisa de 10 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Então, esse problema não me deu desenho. Então, eu tenho que ler, tenho que interpretar e desenhar. Então, uma rampa lisa de 10 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com plano horizontal. Então, seria isso aqui, ó. Com o chão, essa rampa faz um ângulo de 30 graus. E essa rampa tem 10 metros de comprimento. Tá? Então, uma pessoa que sobe essa rampa inteira, a pessoa que está aqui, onde está a seta, tá? Quantos metros ela se elevou verticalmente? Então, qual é a minha pergunta? Qual é o valor desse comprimento aqui? Que eu vou chamar de x, tá? Então, isso daqui, gente, essa distância aqui, né, faz 90 graus aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. Esse ângulo é 30, essa hipotenusa é 10 e esse cateto é o que eu quero descobrir. Então, qual relação trigonométrica que eu posso usar aqui? 30 é um ângulo notável, né? O que eu quero sobre o 30? Eu quero o ângulo, o cateto, desculpa, oposto. Então, eu vou equacionar seno de 30. Quem é seno de 30, gente? Através desse triângulo, cateto oposto, que é x sobre hipotenusa, que é 10. Só que o seno de 30, eu sei que vale meio. Eu consulto lá naquela tabela, que vocês decoraram, mas que a gente já sabe que ela foi construída, né? Imagina assim, cada exercício eu tivesse que deduzir igual a gente fez para o de 45 com esses valores, de seno, cosseno e tangente. Então, por isso que a gente monta a tabelinha e acaba decorando de tanto usar. Então, consultando lá na tabela, a gente sabe que o seno de 30 vale meio. Então, no lugar do seno de 30, eu boto meio. Então, meio igual a x sobre 10. Aqui é só multiplicar em cruz e resolver o problema. Vai ficar 2x igual a 10 vezes 1. Dá 2x igual a 10. Dividindo por 2, x igual a 5. Acabou o problema. Ó, um outro problema. O ângulo de elevação do pé de uma árvore a 50 metros da base de uma encosta ao topo da encosta é de 60. Então, o ângulo de elevação do pé de uma árvore a 50 metros de uma encosta, então tá aqui minha encosta, essa árvore está a 50 metros da encosta, tá? Esse problema deu o desenho. Então, esse ângulo aqui ele fala que é 60 graus. Considerando que a encosta forma um ângulo de 90 com o solo, então tá falando que essa encosta aqui faz 90 graus com o solo. Qual medida deve ter um cabo que ligue o pé da árvore até o topo da encosta? Então, aqui eu formo um triângulo retângulo e o que está sendo pedido, na verdade, ó, a medida desse cabo aqui é a hipotenusa desse triângulo, tá? E o que eu tenho? Eu tenho cateto adjacente a um ângulo notável, tá? Então, vamos equacionar aqui cosseno de 60, porque o cosseno de 60 é essa medida, que é 50, sobre essa que eu quero descobrir. Então, vou chamar ali de x, eu tenho que cosseno de 60 é 50 sobre x, tá? Só que 60 é um ângulo notável. Se você for lá na tabela e consultar o valor do cosseno de 60, tá aqui, ó, cosseno de 60, também vale meio, é igual ao seno de 30, porque 60 mais 30 dá 90, é o seno de um, cosseno do outro. Pode comparar aqui também, ó, aqui é a raiz de 3 sobre 2 e aqui é a raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Vamos voltar para o problema, então cosseno de 60 vale meio. Voltando lá, eu vou colocar meio no lugar do cosseno de 60 e vou igualar com 50 sobre x. Multiplicando em cruz, vai dar x vezes 1, que é x, igual a 50 vezes 2, que é 100. Acabou o problema. Então, esse tipo de problema vocês já estavam acostumados a fazer, tá? Vamos relembrar rapidamente a relação fundamental 1, que diz que seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, sempre vale 1, gente. Isso sempre vai acontecer. Alfa estando entre 0 e 90. Então, a demonstração para isso vem do seguinte esquema, que novamente eu peguei um triângulo retângulo, tá? Chamei esse ângulo aqui de alfa, chamei de B e C os catetos e chamei a hipotenusa de A, ok? E aí, se você equacionar, ó, quem é seno de alfa? C sobre A. Quem é cosseno de alfa? Cateto adjacente, que é o B sobre A, tá? Agora eu vou somar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu vou substituir aqui, ó, C sobre A no lugar do seno, e no lugar do cosseno, B sobre A.
Uma fração ao quadrado é o de cima ao quadrado sobre o de baixo ao quadrado. Então, aqui vai ficar C ao quadrado sobre A ao quadrado, aqui vai ficar B ao quadrado sobre A ao quadrado. Eu posso escrever isso assim, né? Soma de duas frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e soma o numerador. E aí, gente, olha só, o que está no meu denominador? Não é a soma dos quadrados dos catetos? O que o Teorema de Pitágoras diz? Que isso dá hipotenusa ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é A ao quadrado. Então, essa fração, na verdade, vai ser A ao quadrado sobre A ao quadrado. Tá? Então, essa fração, no lugar do B ao quadrado mais C ao quadrado, eu boto A ao quadrado. A ao quadrado sobre A ao quadrado vale 1. Então, está demonstrada aqui a relação fundamental 1. Tá? Se você pegar seno ao quadrado de 89 mais cosseno ao quadrado de 89, eu não sei quanto que é nem o seno nem o cosseno de 89. De cabeça eu não sei. Não é um ângulo notável, tá? Mas, se você somar esses valores, os dois ao quadrado, e somar, isso vai dar 1, tá? E a relação fundamental 2, que eu já comentei, fala que a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo, tá? Então, só equacionando aqui, ó, seno de alfa sobre cosseno de alfa. Se alfa está aqui, né, aquele mesmo triângulo, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Divisão de duas frações, repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. E aí o A vai cortar com A, isso vai dar B sobre C, que é a definição lá da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, que vocês já conheciam. Bem, pessoal, essa aula vai ficar por aqui, foi só uma revisão rápida. Na próxima videoaula a gente vai ver lei do seno e lei do cosseno, que já é matéria nova, tudo bem? Eu peço que vocês tentem fazer os exercícios após ver a próxima videoaula. E dúvidas vocês podem escrever nos comentários ou no mural ou me mandar por zap. Tudo bem, pessoal? Bem, bom estudo a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.